Rafael, separei esse corte aqui com um trecho da coletiva do Dorival Júnior, onde ele foi questionado sobre a utilização do Ranieri, que jogou mais como meia ali, um pouco mais avançado, pisando muitas vezes na área. Se liga na resposta do Dorival pro jornalista e muito mais nesse vídeo, hein? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou dessa vitória do Corinthians. Você gostou do time? Não gostou? Comenta aí. Então sem mais enrolações, Fiel, bora pro vídeo. Aconteceu defensivamente, não aconteceu ofensivamente. Eu acho que nós ficamos muito estáticos em determinados momentos e de costas para a última linha adversária. Não só Ranieri, aconteceu com outros jogadores. E com isso nós tivemos dificuldades nas nossas infiltrações e nas nossas finalizações de jogadas. Eu fico feliz pelo Félix, é um garoto que quando nós chegamos aqui, naturalmente que atravessava um momento complicado. Conversamos com ele que ele tivesse paciência, se preparasse. Nós trabalhamos muito com o Félix esses últimos 10, 15 dias aí. Foram importantes para que nesses últimos 5, 6 ele pudesse fazer 2 partidas aí da condição que ele nos apresentou aí nessas 2 apresentações. É satisfatório isso. Reputa ao trabalho de todos dentro do clube, em especial dele, que acreditou muito nessa possível recuperação e era impossível pensarmos que um jogador desse nível, atuando na seleção do seu país já por algum tempo, sendo muito respeitado, não estivesse entregando dentro do Corinthians tudo aquilo que ele poderia realizar. É satisfatório e eu espero que ele mantenha essa postura e continue acreditando. Sobre o Ranieri, a intenção? A intenção é corrigir, é tentar encontrar sim um posicionamento que ele se sinta confortável. Ele tem coisas muito próximas ali de um meia que possa jogar rompendo também, não só posicionado. Logicamente que a função dele, primeira, é essa, inclusive como zagueiro, é um jogador que tem essa característica, mas ele tem coisas muito positivas do meio para frente que talvez a gente possa aproveitá-las. Em alguns momentos, em outros, naturalmente, teremos uma outra função para ele, mas é um jogador importante dentro do grupo. Dorival, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN aqui no fundo. Quando você chegou, falava-se muito aqui no Corinthians do time tentar um equilíbrio um pouco maior, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Queria que você fizesse uma análise desses 7 primeiros jogos, defensivamente, como você vê o time, e ofensivamente, em que estado que está o time nesse momento. Obrigado. Bom, eu acredito que defensivamente são 7 jogos e em 4 deles nós passamos aí sem tomarmos gols. E o principal de tudo isso, nós não estamos sofrendo. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que valorizar. Os posicionamentos e os comportamentos estão sendo respeitados, a equipe se sente jogando de uma maneira segura. Logicamente que ainda estamos devendo no sentido de buscarmos uma criação mais efetiva, mas eu acho que esse equilíbrio ele virá a partir do momento que nós tenhamos aí 2 jogadores de muito bom nível, que são o Garro e Memphis, em totais condições e recuperados para a sequência das nossas competições. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Se a gente for olhar a trajetória do Yuri Alberto no Corinthians, os melhores momentos dele são majoritariamente em dupla de ataque, né? Em 2023, tendo o Roger Guedes como companhia, na reta final de 2024, com o Memphis Depay, no começo dessa temporada também. Hoje, pelo menos a impressão que eu tive era de um Yuri Alberto um pouco mais isolado e esperando as chegadas de quem vinha de trás, com uma obrigação maior de reter a bola. Eu queria saber como equilibrar essa quase uma necessidade do Yuri Alberto de ter uma dupla diante da ausência do Memphis Depay, que está machucado, e também você já passou pela CBF, semana de convocação. Se você acredita que o Yuri Alberto deve estar nos 23 selecionados do Ancelotti? Obrigado. Olha, é um jogador que foi relacionado numa lista um pouco maior, na grande maioria dos jogos, com a nossa comissão lá atrás.
Não sei o que pensa o Ancelotti, espero que ele seja muito feliz. Caso ele tenha feito essa opção, naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante, um jogador oportunista, que luta 90 minutos e pela sua entrega ele acaba criando aí oportunidades importantes. Nós tínhamos hoje uma equipe que jogou com duas linhas muito próximas, né? Muito difícil de infiltrarmos. Ainda assim nós criamos algumas boas oportunidades. Talvez não tenhamos tido realmente uma aproximação um pouco maior, porque nós precisávamos de uma amplitude, nós precisávamos ter jogadores por fora. Romero, que poderia fazer essa função, e a ideia de termos o Ranieri por fora, por dentro, era justamente isso, para que ele buscasse combinações com o Romero, para que o Romero pudesse também buscar infiltrações e uma aproximação, juntamente com o Coronado, do Yuri. Então, são detalhes assim que às vezes você imagina, mas que acabam não acontecendo, porque você tem também uma equipe muito bem trabalhada, que se comportou quase que foi impecável, né, no sistema defensivo. Eu acho que se nós tivermos coisas bem positivas defensivamente, a equipe do Novo Horizonte também as teve, e em razão disso as defesas vinham prevalecendo sobre os ataques praticamente quase que o tempo total da partida. Dorival Mentti, aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você falou há pouco sobre a expectativa até de que Garro e Memphis, quando de volta, facilitem as ações ofensivas do Corinthians. Achei que você já respondeu isso várias vezes, mas nessa semana a gente teve um avanço dos dois no campo. Queria saber se você já espera e se pode saber se conta ou não com eles para esse fim de semana contra o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro. É difícil, nós estamos acompanhando a evolução dia a dia. Hoje treinaram, estão intensificando, estão melhorando a cada momento, mas eu não tenho ainda como falar se os teremos final de semana, meio da semana que vem ou final da semana seguinte. É um processo moroso, é um pouco mais lento, cada um com uma dificuldade inicial, porém em um processo crescente, e a cada instante estão tendo uma abordagem um pouco maior do departamento físico, liberando para trabalhos já mais intensos, inclusive com bola. Hoje praticamente todos os trabalhos com bola eles foram inseridos, e isso já é um avanço muito importante. Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Analisando os últimos jogos e os gols marcados, sempre o seu esquema tático tem privilegiado as beiradas, né? As jogadas de lateral, tanto que você coloca alguns jogadores de qualidade, como por exemplo o Carrídio, naquela posição, e sempre bolas alçadas na área nos gols da equipe do Corinthians. O Carrídio por dentro não seria mais proveitoso a participação dele, mais proveitosa a participação dele por dentro, ao invés do lado esquerdo, onde ele pode se desgastar ainda mais fazendo o corredor? Se eu tivesse um jogador com características que atuassem por fora, eu estaria com o Carrídio com certeza um pouco mais presente, ainda que ele tenha toda a liberdade, tá? Ele entra com uma função inicial, mas sem a obrigação de permanecer no setor. Tanto é que existe uma troca frequente, constante, entre laterais, meias e atacantes dos lados. Essa mobilidade é importante. Em determinados momentos ele precisará estar aberto para que nós possamos ganhar amplitude. Ele com bola, ele pode entrar por dentro. Sem ela, também num movimento contínuo, ele tem toda a liberdade para isso, pode entrar por dentro. Até fez isso em muitos momentos da partida. E o importante é que eles estão percebendo que o jogo de primeira ele é fundamental. Tanto é que alguns dos nossos gols têm saído dessa forma. Jogadas de trocas de passes, aproximação, tabelas, triangulações, como o gol de hoje. Acho que um movimento, um belo passe do Félix encontra o Magno em condições com um toque
colocar o Yuri em condições de projeção, o corte e a batida. Eu acho que é isso que nós queremos, por isso que eles têm liberdade. O Magno entrou para jogar aberto pelo lado, porém é apenas uma função inicial. Ela se completa a partir do momento que ele ocupe com liberdade tudo aquilo que ele perceba dentro da partida. Dorival, aqui, boa noite, Iago Rudá, do GE. Eu queria perguntar sobre o Thales Magno, você estava até citando... Flamengo, a goleada do Flamengo também, vamos passar pelo jogo do Atlético Mineiro, que também goleou, também avançou à próxima fase da competição. Zebra hoje mesmo foi o Retrô para cima do Fortaleza, o Retrô passa a próxima fase da Copa do Brasil. Mas ainda sobre o Corinthians, aí, convenceu a explicação sobre Ranieri, Pedro? É isso? Birner, quer falar? Convenceu, mas deixou uma dúvida. Por que o Dorival acredita que o Ranieri, se ele falou isso para proteger o jogador, se ele falou isso para proteger a decisão dele, mas por que ele acredita que o Ranieri pode crescer e fazer uma função de meia também? Quando ele fala que ia jogar com o Ranieri por dentro, se ele fala assim, não, para proteção, porque, como ele disse, o Félix Torres estava muito mal, inclusive de cabeça, pediu para trabalhar, e pelo menos o jogo de ontem e o último jogo do zagueiro lateral equatoriano foram bons defensivamente, ao contrário de muitos jogos em que ele vinha errando e até umas bolas bobas. Aí, claro, não é só a qualidade do jogador, que foi titular de seleção equatoriana, Copa do Mundo, né? Então, se não é um grande jogador, não é o melhor jogador, o melhor zagueiro do mundo, não é para errar como estava errando. Aí tem muito a questão da confiança. Se o Dorival realmente acredita que o Ranieri pode ser também um meia, além de um jogador que marca bem no meio, se ele pode ser o cara que vai fazer uma associação com o Romero, como ele disse, aquele que falou que faltou amplitude, que o Romero jogou... era para fazer isso, não fez, que os jogadores receberam muita bola de costas, então isso obviamente dificulta. Ele acabou de falar, por exemplo, como é importante jogar de primeira, jogando de costas, você não joga de primeira. Você falou convenceu, mas por que convenceu? Não, porque eu acho que se ele se convenceu disso, porque eu não sei como ele tirou isso. Ele se convenceu. Porque assim... Achei que o William perguntou se você se convenceu. A minha pergunta foi se ele convenceu a nós. Não, que ele está convencido, está claro. Ele explicou, acho que a explicação dele foi convincente. Eu só acho estranho ele acreditar nisso. Ué, então não foi convincente. Então não foi convincente. Não, a resposta foi ele, foi bem claro, eu acho. Não, a resposta foi clara. Preciso concordar. Então, a pergunta é, te convenceu? Que o Ranieri pode jogar como meia? Eu vou ficar surpreso se ele conseguir jogar. Pronto, então não te convenceu. Então não te convenceu. Sim, não, porque o Dorival diz... A explicação foi muito clara. O Dorival chega num momento que ele diz possível. que às vezes você pensa numa coisa e o campo te mostra diferente. Essa relação Ranieri 880. com a meia era algo que não precisava do campo. Você sabe que não vai funcionar. Isso, sim, para quem vê o Corinthians, ele enfrentou o Corinthians várias vezes, ele observava o futebol brasileiro. Sim, é expor até o jogador. O Ranieri, em alguns momentos, ficou incomodado porque aconteceram erros ali simples, que um jogador com outra relação com a bola e com espaço trata diferente. Ele é um primeiro volante com limitações. Não é um primeiro volante que, quando tem a bola, ele enxerga o campo todo. São características dos jogadores. Claro que o ideal para qualquer time de futebol no planeta hoje é ter um primeiro volante que dá um passe de 40 metros. É lindo. Mas se para isso você tiver que ter um meia que não dá um passe de 5, você vai ter um problema. Então é melhor não ter o volante que dá o passe de 40 metros. Exatamente. E assim, eu não me convenci, mas por outro lado, eu tô quase convencido de que ele não vai repetir isso. Primeiro, não, eu acho que pela entrevista dele tá claro que ele não vai repetir. Então, exatamente. Mas ele falou na entrevista. Ele não fala com todas as palavras. A gente pensou, tentou, no primeiro tempo ele já mudou. Na entrevista ele falou que com o tempo ele acha que ele vai fazer isso. Ele falou que o Ranieri tem capacidade para... mas eu acho que é mais uma justificativa para por que ele fez isso do que uma crença de que ele vai repetir. Primeiro que ele está sendo muito questionado, e acho que nesse caso justamente questionado a respeito dessa escolha, e segundo que, como disse o Pedro, chegou um momento lá, 13, 14 do segundo tempo, eles mandaram trocar, quer dizer, então eu acho que houve também uma percepção da própria comissão técnica de que esse negócio não funcionou. E essa percepção, convenhamos, era muito fácil, né? Não estava funcionando desde o começo. Sim. Fala, Pedro. Não, eu ia corroborar só porque, na verdade, até mais que o segundo tempo. No primeiro tempo, em algum momento... Já houve mexido no primeiro tempo. Suspeito, a gente não vai poder perguntar. Suspeito nem por uma orientação, por cacoete de jogador. Tinha jogador que estava compensando.
O Ranieri baixava pro então, cacuete dele, tinha jogador que compensava. Eu acho que tá muito claro, porque ficou ali, aquilo ali ficou. No primeiro tempo, teve momentos ali que a coisa se invertia por cacuete. O cara que não está acostumado e o outro que está acostumado a ocupar aquele espaço. É isso. Só para lembrar, o jogo mais vistoso, vamos dizer assim, no Corinthians, foi o jogo com o Internacional 4-2. Era um Corinthians bem diferente. Assim, o Dorival, nesse período dele de 7 partidas, ele colocou dentro de campo formações bem diferentes, com os mesmos jogadores. Sim. Por exemplo, o Internacional tinha meio de campo, a defesa era Hugo Souza, Mateuzinho, o Ramalho, Kaká e Hugo. Não era o Angileri, que é o titular. Ele não está podendo jogar. Aí ele vem com... A ideia dele, acho que nessa chegada do Corinthians, é sempre estabelecer uma linha de 4 no meio de campo para não deixar espaços vulneráveis. O Corinthians quando você joga com Garro, Memphis e Yuri, você joga basicamente com 3. Até chegar o Garro, aí ele vai ser diferente. E ele tinha Carrilho do lado direito, contra o Internacional, Romero no lado esquerdo, aí tinha Martínez e Ranieri, aí a dupla. Sim. Martínez e Ranieri quase que paralelos, tá, à frente da zaga. E na beirada, o Romero que recompõe e o Carrilho, mas esse time aqui, que jogou contra o Internacional no Brasileiro e fez 4-2, é muito mais ofensivo do que jogou hoje. Tecnicamente muito superior. Não tem o Memphis, né? O Carrilho não pôde iniciar jogando, mas os outros estavam em campo hoje. É que só uma coisa, eu tenho dificuldade para acreditar que o Dorival avalie o Ranieri desse jeito e que ele não entenda que esse time é muito mais forte e que hoje, por exemplo, ele poderia jogar com um segundo atacante qualquer, um Thales Magno, por exemplo, do lado do Yuri Alberto, tá? E que se quisesse o Carrilho do lado e o Romero do outro. Porque é óbvio que ele também avalia que esse jogo contra o Internacional foi o melhor. Assim, porque eu subestimaria o Dorival, e eu acho o Dorival um bom técnico, se eu pensasse de outra forma. Eu acho que pode cometer alguns equívocos, mas tem um limite. E tem uma outra coisa. Se eu pegar os últimos trabalhos dele, uma coisa foi do Flamengo, que ele precisava acomodar elenco, e ele fez um time muito ofensivo. Mas ele mexeu em coisas, e para além de Bruno e Gabigol, ele mexeu em coisas que... Desculpa, para além de Pedro e Gabigol, ele mexeu em coisas que gente passou por ali antes não tinha mexido. E não só de desenho de acomodação de ataque. Eu acho que isso teve sim muito valor. Mas era um time muito ofensivo. No São Paulo, por exemplo... Não, só para não parecer que só acomodou Bruno e Pedro e Gabigol. Ele trouxe o Alisson para fazer um segundo volante. Que ninguém queria. Ou seja, as mudanças dele foram sempre para que o time tecnicamente funcionasse melhor com bola. A mudança do Ranieri, para o Ranieri jogando ali, ela é contra tudo que o Dorival fez e deu certo em termos de resultado nos últimos tempos. Por isso que eu custo a crer, olhando a capacidade do jogador, as características do jogador, mais do que a capacidade. E o que o Dorival vem fazendo, de acreditar que ele realmente pensa que o Ranieri pode render mais, pode ser um meia ali, para jogar... Um cara, vamos esperar o tempo que ele ver. falou, né? É que o problema quando ele escala o cara ali e fala isso. Externo, então, exatamente. Para quem tem que administrar um time, 7 partidas em 22 dias, e ele também não tem variação nessa função. Digo, você tem, vamos imaginar, uma função Carrilho, uma função Garro. Você tem o Coronado. 3 caras. Não que eles não são nada parecidos, cada um tem uma característica. Eu digo, eles são diferentes de volantes. São diferentes. Então, quem que ele vai colocar ali? Olhando para o banco, eu falei, deixou alguém no banco? Porque ele podia ter um segundo atacante, desde o início. Mas meias, caras que você ele deixou no banco, não usou, isso ele não tem. Então, é uma deficiência que o Corinthians tem também. Só para não deixar passar aqui, e a gente já vai entrar no assunto Flamengo, o lance envolvendo o Romero do empurrão aí, que foi pedido o pênalti. Vamos dar uma olhadinha? Atenção, hein? Quero ouvir vocês sobre esse lance agora, hein? Olha aí. Foi pênalti. Pênalti? Pênalti. Pênalti claro, Calçado? Claro, se empurra alguém na área, é pênalti. Né? Assim, o VAR, a gente está num momento de loucura. Ontem teve o jogo do Grêmio, eles conseguiram ver uma falta, num problema. Coitado do Kahneman. O Kahneman virou. Ele foi um sanduíche. Né? Ele era o recheio do sanduíche que deram nele e o problema é ele ainda. E hoje
Aí chamaram para um lance incrível, que não deviam ter chamado, e nesse lance ele é nitidamente empurrado, e ele vai interferir na bola, a bola vem na direção, né, para o jogador que está nas costas. Então o jogador que faz o empurrão ainda, ele disputa uma outra bola. O jogador, o Romero, ele é empurrado na área. Quando você empurra um jogador na área... Pênalti, acabou. É pênalti. Né? Não tem, assim, é nítido, ó. Não tô vendo nada demais. Então esse é a coletiva do Dorival e também finalizando com a análise da mídia aí, da ESPN, já deixando os créditos aqui na descrição. Cara, foi muito pênalti esse lance, ninguém comentou, nem viu o Neto comentando, outros veículos comentando. Foi no primeiro tempo, né? Cara, a câmera de trás é porque eles não têm a câmera de trás. Mano, o cara dá um empurrão no Romero ali, cara, muito pênalti. E é brincadeira o juiz não marcar um pênalti desse e nem ao menos chamar o VAR, né? O VAR chamar ele, aliás, né? O VAR que analisa e chama. Cara, a arbitragem aqui tá uma palhaçada. Antes a gente falava que, tá roubando e tal, não é nem isso, mas eu acho que os caras são ruins pra caramba mesmo, mano. Tinha que ser que nem na Inglaterra, profissionalizar os caras, mano. O árbitro vai ser só árbitro de futebol, vai ganhar o salário dele aí e vai se dedicar em tempo integral pra ser o árbitro do jogo. Não vai ter outra função depois do jogo, outro trabalho. Se dedica somente a isso pra poder melhorar aqui, cara. Olha como é na Inglaterra. Claro que os caras vão errar, são seres humanos. Na Inglaterra também erra lá. Mas já diminuíram bastante os erros de arbitragem aqui no Brasil, né? Eu acho que esses últimos anos aqui, cara, é o pior período de arbitragem no Brasil. Não me lembro da arbitragem estar tão ruim assim. Claro que sempre houveram erros, mas como tá nesses tempos aí, é absurdo, cara. São cada erro assim absurdo que a gente não acredita. Que a gente que é leigo, assim, torcedor, marcaria uma falta ali, um pênalti, e os caras dentro do campo com o VAR não conseguem marcar. Então é isso, Coringão 1-0, golaço do Yuri Alberto salvando ali o timão, né, de empatar apenas em casa, né, fazer um golzinho para a fiel torcida. Yuri, que é o maior artilheiro da arena, ultrapassou o Romero, e a gente espera aí que possa voltar o Memphis e o Galo, pra gente poder ver aquele trio de ataque e a parte ofensiva poder melhorar, né, porque, cara, Ranieri pisando na área não dá. Ele teve algumas oportunidades ali que ele foi dominar, deu canelada na bola, mas vamos ver então. Então isso, comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão de Informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!